Acontece, Botucatu está aqui no Parque Tecnológico, na apresentação da composição do novo governo, na apresentação do secretariado. A gente vai pegar uma palavrinha do prefeito Fábio Leite. Prefeito, primeiramente, bom dia. Muito obrigado por conversar com a reportagem do Acontece Botucatu. Que avaliação que o senhor faz da montagem desse novo secretariado? Bom, Júnior, antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Um abraço, André. Um abraço a todos que nos acompanham no Jornal Acontece. Você viu na abertura que eu falei que, primeiro, o critério de escolha dessas pessoas foram as pessoas e os profissionais que são. Nenhuma tendência política ou partidária para a escolha desse grupo. São pessoas que, na sua imensa maioria, já convivem comigo nesses últimos 8 anos de administração pública, alguns diretamente na prefeitura, outros indiretamente. E é um grupo que eu entendo, dentro daquilo que foi a coerência de apresentar um plano de governo na campanha e agora implementá-lo, as pessoas que vão me ajudar a fazer essa conexão e principalmente essa implementação. Esse foi o critério de escolha. E é assim que nós temos já conversado com todos eles. Saindo daqui dessa entrevista, a gente já tem a primeira reunião oficial de secretariado para colocar essas ações, principalmente da transição, em curso. E 1º de janeiro a gente já entrar acelerado aí na prefeitura. Gilberto Mariotto, da Controladoria, uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, uma pessoa muito ligada ao seu nome, que vai ser o secretário de Educação. O Éder Lupe, um executivo que vem da iniciativa privada, assim como você veio quando ingressou no governo Mário Pardini, assumindo a pasta da saúde. Não são nomes técnicos, são nomes gestores. Como foi explicar para os nomes técnicos que já compõem o governo municipal de que o controle destas pastas seria de um gestor e não necessariamente um professor e um médico? Foi a mesma situação que eu passei, Júnior, há 8 anos atrás, quando o Pardini me convidou para sair da iniciativa privada e vir para o setor público. Então, primeiro, ambos, professores inclusive, professor Éder e professor Gilberto, entenderam a necessidade e a importância da atuação deles como profissionais, independente da pasta, em prol de Botucatu. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo coincidentemente, você coloca 2 pastas que são os 2 maiores orçamentos do município. Se a gente usar o orçamento de 2024, a educação com 210 milhões de reais, a saúde com 160 milhões de reais. Então, o segundo passo foi mostrar para eles que a dimensão das pastas que eles assumem é maior do que muitas cidades do Brasil. Um orçamento de 210 milhões é maior do que muitas cidades paulistas, Júnior. Então, esse foi o segundo passo. Terceiro, foi a liberdade de composição de equipe. Por óbvio que a gente não fez a divulgação hoje das pessoas que vão compor esses times, como adjuntos, como comissionados, como servidores de carreira, mas cada uma das pastas vai ter uma composição técnica. Falava há pouco com os amigos aqui do HC e da Unesp. Uma dos profissionais que a gente vai trazer para compor a equipe do Éder, do professor Éder, é um experiente profissional da Unesp e do HC em urgência e emergência. Que no momento oportuno nós vamos divulgar. Mas é só para dar um exemplo de que todos os secretários agora têm a liberdade de montar essas pastas e dentro dessa montagem, os nomes específicos para cada atuação serão trazidos. Vou para a educação, que você falou do professor Gilberto. Ele já montou uma estrutura da educação onde nós teremos especialistas vinculados a ele, especialistas da educação infantil, especialista do Fundo 1, especialista do Fundo 2, especialista em transporte e logística, especialista em merenda, porque, como eu disse, é um orçamento gigantesco. Então a gente traz o professor Gilberto, o professor Éder Lupe, para compor essas pastas, mas eles são um exemplo de um time que cada pasta vai ter, e cada um com a sua especialização. Algumas pastas vão começar de forma extraoficial, tendo que ter uma autorização da Câmara? Exato, excelente pergunta, foi como eu fiz a abertura. Eu fiz questão de divulgar para vocês a estrutura que eu almejo e eu idealizei para o nosso governo. Então você vai me perguntar aqui, Fábio, hoje não existe a estrutura da agricultura. Então, a criação dessas novas pastas, agricultura, administração e fazenda e turismo, requer da prefeitura a aprovação de um projeto de lei. Na última terça-feira, me reuni com os vereadores eleitos, a partir de 2025, já apresentei esse projeto aqui, esse projeto está pronto, no dia 2 de janeiro eu encaminho para a Câmara Municipal. O que combinei com esses secretários? A imensa maioria já tem as cadeiras postas, as novidades de criação foram poucas, e esses, vamos dizer, essas novas cadeiras ou essas novas pastas, esses secretários por um período voluntariamente vão continuar contribuindo conosco, e assim que o projeto de lei for apreciado, votado, e se Deus quiser aprovado pela Câmara, eles já passam a atuar no time oficialmente. Prefeito, para finalizar a nossa entrevista, trânsito é sempre um assunto muito comentado, inclusive aqui no Acontece Botucatu. Botucatu tem uma das maiores frotas, proporcionalmente falando, do estado de São Paulo. Não merecia ter um secretário sentado hoje aqui?
Júnior, você sabe que essa é uma pergunta que me fizeram até antes das eleições. Sem dúvida nenhuma, Botucatu merece uma pasta específica do transporte. O que eu fiz nesse momento? Aproveitando inclusive a experiência que tive nesses últimos 8 anos, junto com o prefeito Pardini, de impor na prefeitura de Botucatu esse conceito de austeridade. A criação dessas novas pastas, a criação dessas novas secretarias, teve um profundo estudo orçamentário e financeiro para que a gente não prejudicasse em nada a saúde financeira do município de Botucatu e desse para essas pastas o protagonismo necessário. Você vai falar, então por que você criou agricultura e turismo nesse momento? Porque são pastas que, além da técnica de cada uma delas, também contribuem com o desenvolvimento econômico de Botucatu. E a gente cria um círculo virtuoso. Eu tenho mais investimento por conta de cultura, por conta de turismo, por conta de esporte, por conta de indústria, por conta de comércio, por conta de serviço. Eu gero mais receita, com mais receita eu tenho mais flexibilidade de aumentar a equipe se necessário for, e o transporte vai ser tratado dessa maneira. Estive na semana passada, e vocês veicularam inclusive isso no jornal Acontece em São Paulo, já fazendo alguns contatos para projetos de mobilidade urbana, para projetos de transporte público. Então, independente da existência de uma pasta específica, e transporte continuará sendo como uma secretaria adjunta, projetos e iniciativas nesse sentido começam desde já. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pelas suas informações. Bom dia e bom trabalho ao senhor aí. Obrigado. Um abraço.